Senhoras e senhores, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos comentar o item 8, obediência e resignação. Mas antes vamos rogar a Jesus que permita que a espiritualidade permaneça conosco e sejamos capazes de absorver todos os ensinamentos desta extraordinária lição dos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Obediência e resignação. Eu vou ler o trecho que diz o seguinte, da autoria de Lázaro. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência e a resignação da razão. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida o triunfo do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, os chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Nós temos aqui uma belíssima mensagem, essa que acabamos de ler, de Lázaro, onde ele faz uma afirmação de que a obediência é o consentimento da razão. Quer dizer, a obediência evangélica, se nós raciocinarmos, é a própria razão que diz que devemos ser obedientes. O próprio raciocínio, a capacidade racional nossa tem que se desenvolver de tal maneira que em todas as circunstâncias do relacionamento humano nós entendamos que devemos ser obedientes. No entanto, não aquela obediência que se cristaliza de certa maneira em determinados setores da sociedade humana, mas aquela obediência evangélica que está subordinada aos ensinamentos hoje da espiritualidade, como um complemento dos ensinamentos do Cristo. E ele diz ainda que a resignação é o consentimento do coração. Portanto, nós desenvolvemos os sentimentos e os ideais, e esses ideais, esses sentimentos que nós desenvolvemos irão influenciar a nossa inteligência para que no momento preciso nós sejamos obedientes. Portanto, aqui se confirma aquilo que os Espíritos vêm nos ensinando, contrariamente àquilo que a humanidade sempre acreditou, de que não existe relação entre o sentimento e o raciocínio.
Na verdade, um influencia o outro. Portanto, quando nós desenvolvemos bem o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos ideais, automaticamente existe uma dilatação da inteligência, uma dilatação da razão. E quando conosco ocorre o contrário, quando nós desenvolvemos potencialmente a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa razão, é evidente que há um certo momento em que iremos requisitar o coração, requisitar aquilo que dizem os nossos sentimentos, aquilo que determina os nossos sentimentos para que a razão possa acertar sempre. Nós podemos dar como exemplo o atual desenvolvimento da sociedade humana, onde ela se desenvolveu mais substancialmente na questão da criatividade, da pesquisa científica, e portanto hoje nós já começamos a observar de que os próprios cientistas, muitos deles, já fazem referências a decisões de ordem moral, e portanto já aqui nós podemos observar que já a nossa razão requisitando, a nossa inteligência requisitando as determinações do nosso coração. A inteligência já está requisitando os sentimentos que nós desenvolvemos. Bom, nós temos em cada época aquilo que se sobressai no ambiente da sociedade. Ele diz que na sociedade antiga, a sociedade em que sofria o protetorado do Império Romano, como assim eles determinavam, nós tínhamos um fator de grande importância que hoje é comentado pelos espíritos, especialmente através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de que a sensualidade ela tomou conta de todos os setores da sociedade onde imperava o protetorado do Império Romano. Isso se estendeu desde o patriciado, desde o próprio governo do patriciado e os súditos, em todas as regiões em que esse império se instala. E nós sabemos que a instalação do Império Romano começou no Vale do Po, na Península Itálica, há cerca de 510 anos antes da vinda do Cristo. E ali algumas aldeias se juntaram, e hoje nós sabemos que aquela aldeia se formou com a junção de algumas aldeias, que se instituiu uma pequena república e depois se transformou no famoso e no grandioso Império Romano. E que o império é semelhante, um império, uma nação é semelhante tem um programa semelhante ao programa de reencarnação da individualidade. E eles tinham vários itens importantes, exatamente como, por exemplo, a criação da família romana, da qual nós fazemos parte hoje. Portanto, é criação atribuída ao Império Romano. Evidentemente que a família tem a sua história em alguns países da Europa, até se sedimentar nas condições em que nós conhecemos hoje, formada pelo pai, a mãe e os irmãos, os filhos. Mas a renúncia ao sensualismo e os triunfos do sacrifício são as recomendações essenciais. O sacrifício são aqueles que fazem com que venhamos a entender de que a sensualidade não deve tomar conta da sociedade, que ocorreu no tempo em que atuava o Império Romano. A criminalidade, a corrupção e o sensualismo tomou conta de tal maneira que, segundo a psicografia de Francisco Cândido Xavier, houve a determinação superior da espiritualidade para que o Império Romano fosse extinto. Então, no ano 476 ele foi bipartido, depois se extinguiu, não por acaso. Portanto, um império que tinha um vasto programa de trabalho, que poderia se estender em toda a sociedade humana, inclusive com a possibilidade de criar um governo único sobre a terra, para que se tenha importância, veja a importância das responsabilidades que as nações recebem. Portanto, em cada época é assim que marca para o cunho das virtudes ou do vício. Então ele faz uma referência ao que nós somos hoje, como nós nos sobressaímos hoje, pela atividade intelectual e a indiferença moral. A atividade intelectual, naturalmente, ele se refere à pesquisa científica, que avançou muito, especialmente nos 2 últimos séculos, e o avanço foi substancial
ele preponderou em todos os instantes da evolução da sociedade humana, de um modo geral, a partir das reencarnações que ocorreram na Europa para isto. E, portanto, a indiferença moral, ele se refere exatamente de que enquanto a ciência, a pesquisa científica, a criatividade, os conceitos filosóficos se desenvolviam, nós nos tornamos indiferentes à religião, indiferentes a Deus, e temos aí o grande exemplo da falência do Ocidente quando recebia a mesma tarefa que hoje o Brasil recebe. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, responsabilidade atribuída aos brasileiros, e na verdade não são elementos que vêm do extremo Oriente. O Brasil, como um país jovem ainda em relação à idade do continente europeu, é um país que é composto por antigos europeus que faliram em seus compromissos evangélicos. Então, não significa o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, um motivo de orgulho, de amor próprio da nossa parte, mas sim que nós temos que trabalhar muito, porque se falimos em nossos compromissos, hoje os espíritos estão mais otimistas e acreditam que nós iremos vencer esta tarefa que pela segunda vez é destinada a nós em um solo, que é o solo brasileiro, que não dispõe de dívidas enormes contra os ensinamentos de Jesus. Daí o cuidado do Cristo quanto ao descobrimento do Brasil, consta lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde o autor, Humberto de Campos, nos diz de que a pátria brasileira não poderia, em primeiro lugar, não poderia ser menor do que o território que nós conhecemos na atualidade, onde houve o braço de Cristo impedindo que houvesse reduções do seu tamanho. Em segundo lugar, o solo brasileiro, com seus habitantes, não deveriam ter dívidas enormes, como ocorreu com o solo do continente europeu, que recebeu a primeira missão evangélica de transformar aquele continente num farol gigantesco para iluminar todas as nações. E, portanto, eles estão otimistas, e nós, com o auxílio dos Espíritos, com o auxílio da doutrina dos Espíritos, nós iremos nos conduzir, nos comportar de forma diferente, porque se por um lado nós temos a responsabilidade e falimos no passado, apesar de falidos, nós estamos mais experientes, e talvez por essa experiência adquirida no passado, na Europa, é que os Espíritos estão otimistas e demonstram esse otimismo constantemente no ambiente espiritista brasileiro. Portanto, nós temos aqui, ele faz uma referência mais interessante: obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, que não fecha o seu entendimento, infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, chicotearemos, forçaremos a sua vontade rebelde. Então, o que é o espírito preguiçoso? É o espírito poltrão. A palavra poltrão determina aquele que não tem ânimo, não tem coragem, se acovarda. E, portanto, o espírito preguiçoso é o poltrão. Quer dizer, aquele que se tornar um poltrão, sem coragem, para renunciar, portanto, e se tornar resignado, será chicoteado. Portanto, como ele usa esse termo, será, portanto, envolvido com as leis de Deus, a lei de causa e efeito, e, portanto, nós enfrentaremos provações difíceis. Então, hoje o Brasil está composto por elementos que têm grandes provações. O Emmanuel diz num dos seus livros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de que, a rigor, nós não temos missionários na Terra, nós temos elementos que estão em provações muito difíceis e que hoje já superaram parte das provações do mundo espiritual e hoje detêm responsabilidades no campo da instrução da humanidade, no campo do trabalho dentro da casa espírita, no campo, enfim, são diversos os campos em que o espírito atua, não como missionário, mas como trabalhadores endividados, que agora mais experientes, estão predispostos a cumprir os ensinamentos do Cristo. Em vez de se tornarem poltrões, se
tornar elementos capazes, né, de se resignarem diante dos problemas, diante das dificuldades e vencer com esforço. Portanto, o que caracteriza a vitória do cristão é exatamente o esforço que ele realiza para concluir as suas tarefas, para cumprir as determinações do seu programa de reencarnação. E, portanto, para finalizar nossa palestra, nós temos aqui uma afirmação: mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Ou seja, bem-aventurados, portanto, os mansos, porque eles possuirão a terra, eles herdarão o nosso planeta. Nós sabemos que isso faz parte dos ensinamentos, das bem-aventuranças do Cristo. Injúrias e violência, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Agora, façamos as nossas vibrações para finalizar a nossa palestra. Vamos todos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogar a Ele, ao Pai Celestial, que nos abençoe a todos os brasileiros, a todas as nações que nesse momento histórico está vivendo provações difíceis, com a pandemia que se instala no mundo. Roguemos a Ele que fortaleça todas as criaturas, especialmente aquelas que perderam seus entes queridos. Roguemos também a Deus, nosso Pai, pelo movimento espírita brasileiro, por todas as religiões que aqui se encontram, lutando para que possamos alcançar o grande objetivo da espiritualidade de transformar o Brasil na pátria do Evangelho, no coração do mundo. Roguemos pelas instruções aos nossos políticos, aos nossos administradores, ao povo de um modo geral. Então, roguemos também a Jesus, a Deus, que abençoe aqueles que passam por momentos difíceis, enfrentando sérias dificuldades, passando necessidades pela falta de recursos materiais, por meios para manterem a sua subsistência. Roguemos, portanto, a Deus que nos abençoe a todos e nos prepare sempre para vencermos todas as provações que se apresentarem a nós. Que assim seja, graças a Deus. Quero aproveitar para agradecer a todos por suportarem aqui a minha presença. Muito obrigado pelos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, e pela turma do Núcleo Coração de Jesus. Muito obrigado, até a próxima.